Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. E o técnico Vojvoda tem muitos desfalques para esta partida, então os 11 iniciais do Peixe vão ser decididos não apenas na questão técnica, tática, mas principalmente na questão física. Vamos trazer todos os detalhes para vocês, de quem está fora, os relacionados, o lado do Red Bull Bragantino também, o cenário de momento da classificação do Campeonato Paulista. E, claro, quero o seu palpite de quanto será Santos e Red Bull Bragantino. Vamos começar então falando sobre a classificação do Campeonato Paulista. Atualmente, o líder é o Palmeiras, com 12 pontos, o Bragantino é o vice-líder, com 10. Então, se o Bragantino vencer o Santos, retoma a liderança do Paulistão. E lembrando que estamos na 5ª rodada agora, são 8 jogos e 8 melhores times avançam para o mata-mata. O Santos, nesse momento, está na 9ª colocação com 5 pontos. O mesmo número de pontos, por exemplo, que o Corinthians. O Corinthians também ainda joga nessa rodada, deve jogar com um time misto, alternativo contra a equipe do Velo Clube, mas porventura, se o Santos vencer e o Corinthians tropeçar, o Santos entra nessa fase de classificação, o que é muito importante para que o Santos possa ir para o mata-mata. Lembrando que o Santos ainda joga no próximo final de semana contra o São Paulo, tem a partida também contra o Noroeste e encerra essa primeira fase contra o Velo Clube, tá? Esses são os próximos 3 jogos do Santos no Paulista. Porém, é bom a gente destacar que entre o jogo contra o Bragantino, hoje, domingo, e o confronto contra o São Paulo, no próximo sábado, tem a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense fora de casa, em gramado sintético. Então, volto a frisar aqui a questão de desgaste físico. Como o técnico Vojvoda vai escalar o time do Santos baseado nas informações que o departamento médico do Santos passa, exames de CK, conversas com os atletas para conseguir ter um Santos equilibrado e não ter mais novos desfalques por conta da parte física. Então, vamos aqui a lista atualizada de desfalques do Santos, começando por Neymar, que inclusive existe uma expectativa que ele possa jogar pelo Santos na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo na Vila Belmiro, comecinho de fevereiro. Mas Neymar está perto da volta. Gabriel Bontempo está em transição. Tem boa chance dele, se não voltar contra a Chape, jogar contra o São Paulo no Paulista, sábado que vem, lá do Morumbis. Igor Vinícius está fora porque apresentou um CK alto. Exame de sangue que os clubes fazem para saber como está esse nível de estresse muscular e apresentou alto do Igor Vinícius, então o Santos acabou preservando o jogador que sequer foi relacionado para a partida. Barreal, outro desfalque importante, outro titular do Santos, sofreu uma pancada no quadril no último treino, sábado, no CT Rei Pelé, não joga também, sequer relacionado. Tassiano tá com problema na coxa, fora. Gustavo Henrique, esse tem uma lesão um pouquinho mais chata na coxa, deve demandar um tempo maior de recuperação. Gustavo Henrique, capitão do Santos na Copinha, já atuou contra o Novo Horizontino, é aquele volante mais camisa 5, de marcação, não joga. E por último, Tiquinho Soares. Eu coloco o Tiquinho Soares por último porque, assim, existe uma boa chance dele ser negociado, rescindir com o Santos, mas também está no departamento médico, tá bom? Então esses são os jogadores que estão fora para esse confronto contra o Red Bull Bragantino. Vamos então à lista de relacionados. Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro. Santos sempre quando joga fora de casa leva sempre 3 arqueiros. Laterais: Escobar, Vini Lira, Sherman e Mike. Zagueiros: Lua Pérez, Zé Ivaldo, Adonis Frias e João Basso. O Alexis Duarte, ele não vai pela questão de estrangeiros. Pelo menos essa é a justificativa do Santos, tá? Só podem 7 estrangeiros relacionados no Campeonato Paulista. Volantes: Zé Rafael, João Schmidt, Arão e Rincon, e também Gabriel Menino. Meias: Roleiser e Miguelito. Ataque: Gabigol, Cabadeiro de volta, Lautaro, Robinho Júnior, Matheus Xavier e Rafael Freitas. Rafael Freitas no lugar de Pedro Assis, outro centroavante da base do Santos. Então esses são os relacionados do Santos para este confronto. E é muito difícil a gente esboçar um time titular
por conta desses desfalques. Então podemos ter um Roleiser preservado para que o Miguelito jogue como meia? Pode acontecer. Robinho começar entre os titulares, o Lautaro Dias ser titular ao lado do Gabigol, eu acho que algumas certezas que a gente pode ter aqui, vamos brincar, tá? Eu acho que Brazão, titular, vejo o Mike com uma grande possibilidade de começar a partida. Eu gostaria o Sherman, mas acho que tem boa chance do Mike ser titular. Adonis Frias e começaria eu, Nájila, com o Lua Pérez, tá? Acho que dá pra gente começar com o Lua Pérez nesse time do Santos, no lugar do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo também que vem com desgaste físico, tá? Não apenas por conta dos pênaltis, mas também questão física. Vinícius Lira. Aí é complicado, né? Arão. Arão é um jogador que vem atuando em todos os jogos. Seria de bom tom preservar o Arão, mas como que você abre mão do Arão? Com vários desfalques, né? É difícil, é difícil. Eu acho que o João Schmidt talvez possa ficar fora para a entrada do Zé Rafael. Tem também o Gabriel Menino. O Gabriel Menino eu acho que joga, tá? Tá mais descansado, digamos assim. Gabigol eu acho que joga, Lautaro eu acho que joga, Miguelito eu acho que joga. É muito difícil a gente bancar aqui uma escalação por conta desses desfalques, tá? Então, assim, me perdoem, mas é muito difícil a gente falar de uma escalação titular por conta desses desfalques. O próprio Vojvoda tem esses desfalques de última hora, algumas possibilidades que ele acabou treinando na última hora acabou sendo um desfalque, então vamos ter que aguardar. Eu acho que é mais entender como que o Vojvoda vai lidar com a ausência de dois caras no ataque que taticamente fazem um trabalho muito importante, que é o caso do Lautaro e o caso do Barreal. Gostem, aliás, o Tassiano e o Barreal, né? O Lautaro joga. Mas o Tassiano é um cara também que é tático. Pode formar uma dupla com o Gabigol, até mesmo jogar um pouco mais aberto. O Barreal é um cara polivalente, pode jogar de meia, pode jogar de ponta pela direita, ponta pela esquerda. O Barreal também ajuda a cobrir a lateral direita para não ficar aquela avenida. Principalmente, né, se o Mike for jogar, seria de bom tom ter um Barreal. Esse cara que ajuda. Mas não teremos. Então quem que vai ser esse jogador? O Robinho não é esse cara que faz isso, né? Fecha espaço. O Miguelito vai ser esse jogador? Então, assim, complicado, tá, gente? Complicado, é uma escalação que o Vojvoda vai ter que coçar a cabeça, porque são muitos desfalques, né? Desfalques importantes. O Santos que ainda também não agilizou nessa questão de contratações. Então, é um Santos que hoje o principal jogador vai ter que ser a torcida santista. A torcida santista que for a Itaquera vai ter que sair, ó, rouco de tanto apoiar, de tanto incentivar, porque vai ser um duelo bem complicado. E aí o lado do Bragantino, né? O Bragantino que é um time que joga em velocidade, joga em transição, é um time físico, então são jogadores assim que fisicamente rendem muito bem, que ajudam em ganhar em dividida, enfim. E é um time que finaliza bastante. Então, assim, é um Santos que tem jogadores mais lentos do meio para trás, principalmente, né? Pensando em aspecto defensivo. E você jogar com um time que joga em velocidade, joga em transição e finaliza bastante, é perigoso. Um Bragantino que não tem muito a posse, tá? Contra o Corinthians, eles não tiveram a posse foi do Corinthians. Eles fizeram 3 gols, finalizaram quase 20 vezes, contra 8 do Corinthians. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Provável time do Bragantino. Cleiton. E aí, todo pré-jogo é nossa tradição. Tem Cleiton, tem que chutar. Tem que chutar. Não sei quem que vai jogar no Santos hoje, mas quem entrar em campo tem que chutar. É o Cleiton no gol, tá? É o Cleiton. Eu vou ficar com a plaquinha lá hoje na Neoquímica. Chute, é o Cleiton no gol. Cleiton, Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alex Vinícius, Juninho Capixaba, Gabriel, Inácio Souza, Gustavinho, Lucas Barbosa, ele, Eduardo Sacha, ele, e Henry Mosqueira. Espero que a gente não tenha lei do ex, né? Enfim, é um time do Bragantino que vem jogando bem. Diferente, né, dos 4 grandes de São Paulo, o Bragantino vem lidando melhor com essa questão de pré-temporada mais curta, desgaste de jogadores, enfim. Mas tem que vencer hoje, né, Santos?
pode ser um jogo horroroso, mas tem que vencer. Tem que vencer pra gente ficar um pouco mais tranquilo no Campeonato Paulista e os jogadores que foram preservados possam jogar contra a equipe da Chapecoense, tá bom? É isso, espero encontrá-los hoje na Neoquímica Arena. Tô terminando esse vídeo e partindo já para São Paulo. E depois da partida a gente volta aqui analisando o que foi Santos e Bragantino. Grande abraço para vocês e tchau!